I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading slow. Ei, gente, tudo bem? Esse é um vídeo para eu contar um pouco da minha história em relação à introdução alimentar do Kaique, meu filho, tá? Eu acho que essa história começa muito antes dele nascer. Minha mãe sempre falou que eu sempre comi muito bem, que minha introdução alimentar foi muito tranquila. Naquela época, ela já se preocupava em não oferecer açúcar e muitas coisas industrializadas para mim e para os meus irmãos, tá? E eu sempre gostei muito de frutas. Ela até conta que depois que eu saí de casa, algumas frutas começaram a estragar e que realmente quem comia mais frutas ali era eu, tá? E eu sempre gostei de comer, sempre gostei de inventar coisas na cozinha, de comemorar as coisas comendo, com jantar, com alguma coisa, né? E essa minha relação com a comida sempre foi muito boa, tá? E como fono, eu já trabalhava com seletividade alimentar antes do Kaique nascer. Mas depois que ele nasceu, meu trabalho nessa área ficou muito melhor, porque através da chegada do Kaique, eu pude vivenciar esse processo de introdução alimentar bem mais de pertinho, né? E eu me voltei a estudar a introdução alimentar sem o foco na doença, né? E sem o foco na seletividade. Isso ampliou muito a minha visão em relação ao processo de introdução alimentar e das suas consequências para o desenvolvimento da criança, né? E hoje, quando eu recebo uma criança com dificuldades alimentares, eu me sinto muito mais segura, muito mais capacitada para lidar com esse tipo de situação. E como eu disse, a minha relação com a alimentação sempre foi muito boa, né? E quando eu estava grávida, eu já ficava imaginando a introdução alimentar do meu filho. Eu sempre pensava nisso positivamente, né? Eu ficava pensando como que eu iria preparar a comidinha dele, seria comer, seria aceitar, se ele me aceitar, mas sempre de maneira positiva. E é engraçado que um dos presentes que eu amei em ganhar foi essa sacolinha aqui. Olha, veio um casal de amigos aqui para jantar aqui em casa, né? E eu estava quase ganhando já, deveria estar com uns 7 para 8 meses, né? E eles deram para o Kaique um presente lindo, era uma bolsa térmica de bichinho, né, para cólica, e para acompanhar veio essa sacolinha, tá? E essa sacolinha veio cheia com uns biscoitinhos caseiros gostosos, assim, bem bons. Mas, né, eu fiquei encantada, desde o início foi pela sacolinha. Eu já ficava imaginando ali, eu indo no sacolão com o Kaique, e ele escolhendo as frutinhas dele, colocando na sacola. Eu já ficava imaginando, eu chamando ele para fazer as compras, ele indo lá buscar a sacolinha dele para colocar as coisas saudáveis. Né? Então já me preocupava, né, como seria essa introdução alimentar já antes de eu ganhar ele, tá? E essa questão do saudável sempre me chamou a atenção também. Eu adoro comer porcarias, amo um doce, mas também amo coisas saudáveis. No meu dia a dia, eu tento dar prioridade para esses alimentos menos tóxicos para o nosso organismo. Meu marido também adora comer essas coisas e ele adora comer de tudo também. E aí na minha gestação foi essa idealização. E quando ele nasceu eu queria muito amamentar e fiz de tudo para conseguir isso, tá? Lá na sala de parto mesmo ele começou a amamentar. Eu achei a coisa mais linda e curiosa do mundo, foi super interessante. Aí no dia seguinte eu já comecei a sentir dor na pega, tá? O meu processo inicial de amamentação não foi fácil. Eu recebi orientações maravilhosas que puderam me ajudar muito. Fui orientada pela minha equipe de parto. Depois procurei o banco de leite de um hospital particular. Depois fui 2 vezes no banco de leite do hospital público. A enfermeira da Unimed veio aqui em casa. Então, assim, eu recebi muitas orientações e eu procurei muito, tá? E eu fui bem assistida em cada lugar que eu fui. Mas mesmo seguindo essas orientações, ainda eu precisava de ajuda. Algo estava diferente. Teve um dia, né, que meu peito estava muito ferido. Eu olhava para aquilo ali, eu olhava o Kaique chorando e eu tinha que arrumar forças para eu colocar ele no meu peito, para eu amamentar, para ele se nutrir ali, que eu queria muito continuar com esse processo do aleitamento exclusivo, né? E doía demais, né? Foi aí que eu pensei, eu preciso de alguém que trabalhe com laser.
E aí eu fui procurar uma consultora que trabalhava nessa linha. Isso tudo aconteceu no final de semana, no domingo, e eu queria com urgência. E eu procurei uma equipe de fonos que me indicou uma fisioterapeuta da equipe que estava disponível naquele momento. E ela tinha mestrado na área de fonoaudiologia, atuava muito próximo da fono. O nome dela é Fernanda, e ela veio aqui em casa nesse dia, e antes dela colocar o Kaique para amamentar, ela viu a boquinha dele, tá? Percebeu que o freno estava ok, que estava adequado, e estimulou a sucção do Kaique com o dedo mínimo, né? E aí logo em seguida ela já falou: você está sentindo muita dor, Grazi, porque ele tem um padrão mordedor de sucção. E você vai precisar de mudar esse padrão dele antes de você colocar ele no seu seio, tá? Até que ele aprenda isso sozinho. E aí ela foi, estimulou a sucção, e na hora que ele começou a sugar, sem morder, ela colocou ele em mim, tá? E antes disso, ela usou o laser, né, nas minhas fissuras, que estavam bem fissurado, e me mostrou, né, um posicionamento diferente. Mostrou pro meu marido também esse posicionamento, o que ele tinha que fazer. E aí eu segurava o Kaique de um jeito, e o Paulo, que é meu marido, me ajudava segurando o peito, no meu peito. Ai, meu Deus, e assim, eu olhei para aquilo tudo e pensei, meu Deus do céu, é isso mesmo? Vou confiar, porque já tentei de tudo. E vamos lá, que isso vai funcionar, vou acreditar. E aí, gente, nessa fase, o Kaique já tinha mais de um mês já, tá? Eu já tinha tentado muita coisa, até relactação já tinha tentado. A minha pediatra inicial, né, tinha até pensado em tirar, introduzir fórmula. Eu, não, vamos tentar mais um pouco e tudo. E aí a gente foi seguindo. Eu queria muito amamentar e eu via que o Kaique queria isso também, tá? E eu acreditei na Fernanda e segui o que ela me falou. E só voltando, como que a questão do laser foi importante, porque depois que ela usou o laser, aquilo ali me deu um alívio muito grande, que durou cerca de 2 dias. Isso me ajudou a sentir menos incômodo, né, do que eu estava sentindo, me deu um prazo maior para eu conseguir tentar seguir as orientações que ela tinha me proposto. E assim, para eu tentar tudo aquilo que ela me explicou, estimulação intraoral na boquinha do Kaique, amamentação com apoio de outra pessoa, eu precisava muito de contar com o marido. E ele foi um parceiro incrível nessa época, tá? Nos intervalos que ele tinha lá do trabalho dele, que é relativamente perto aqui de casa, ele saía de lá, vinha correndo para vir aqui me ajudar a amamentar e voltava. Né, que aí eu ia intercalando, né, às vezes sozinha, às vezes com ele. E assim nós fomos indo, né, aos poucos fui tirando todas essas estratégias e a amamentação foi fluindo, tá? Eu considero que essa foi a segunda vitória do Kaique. A primeira foi ele ter nascido com saúde e a segunda foi ele ter conseguido passar por essa fase da amamentação com sucesso, né, junto com a minha ajuda, junto com a ajuda dos profissionais e do Paulo. E nós só conseguimos isso mesmo, né, devido à insistência, às consultorias, ao apoio, né, do Paulo. E aí deu tudo certo, né, as coisas aconteceram. E em relação a essa fase inicial de amamentar, como vocês viram, o homem pode ser um parceiro muito importante. Quando o Kaique nasceu, foi uma coisa interessante também, né, que uma mãe de um paciente conseguiu entrar em contato com o Paulo para falar, olha, ela vai precisar de você. Quando ela sentir, toda vez que ela for amamentar, dá alguma coisa pra ela vai sentir muita fome, né? E toda vez que eu ia amamentar, o Paulo fez isso. Ele ia lá e me oferecia algo pra eu comer, me dava um copo d'água. E isso salvou muito, tá? E o homem tem um papel muito importante nesse processo. Com o apoio dele, a mulher pode passar por essa fase com mais tranquilidade e esse processo pode ser mais efetivo. O indicado é amamentar até 2 anos de idade. Eu consegui amamentar até 1 ano e 8 meses. E comemoro muito isso, tá? Porque não é tão fácil, tá? Às vezes sempre a gente vê fotos lindas, maravilhosas, as mulheres todas arrumadas lá, amamentando, mas a coisa não é bem assim, tá? Uma coisa que é indicada é outra coisa que é possível. A amamentar demanda do gasto energético da mulher, a criança fica muito presa a ela e muitas vezes isso tudo passa a acontecer de madrugada também,
tá? Então a mulher acorda muito de madrugada por causa da amamentação. Então a mulher fica muito cansada. É lindo o ato de amamentar? É. O vínculo realmente aumenta muito? Sim, isso é fantástico. A criança fica menos doente? Gente, o leite materno é fantástico para o desenvolvimento infantil e para a saúde do bebê. Isso tudo acontece. Mas a mãe, muitas vezes ela fica exausta. Ela costuma ficar muito cansada. Amamentar foi uma coisa maravilhosa que aconteceu na minha vida. Foi ótimo para o Kaique, mas eu fiquei bem cansada, eu fiquei exausta, tá? E eu estou falando isso tudo porque a gente precisa de levar isso em conta e em consideração e considerar isso nas nossas orientações. Temos que ver se a mãe está preparada para esse processo, se é o desejo da mãe amamentar, se ela tem o apoio para isso acontecer. E no meu ponto de vista, quem tem que decidir a hora também do desmame é a mãe, é o filho ou é os dois. Cada um tem uma rotina diferente, cada pessoa tem uma rotina diferente. E aí tem que ver o que é melhor para as duas partes, para a mãe e para a criança, tá? Voltando aqui. Kaique amamentou de maneira exclusiva até os 5 meses e 3 semanas, não usou bico e nem mamadeira. Isso favoreceu muito a amamentação em livre demanda dele, tá? A criança, ela tem uma necessidade fisiológica em sugar. Então, ela vai sugar o peito da mãe para nutrir, para usar como carinho, como alívio, às vezes para aliviar algum incômodo. E quando você oferece um bico ou uma mamadeira, parte da necessidade vai ser suprida ali por aqueles artifícios, né? Isso dá um sossego maior para a mãe, sim, dá. Mas a criança pode desmamar precocemente devido ao uso desses objetos, tá? E teve um fato que eu acho interessante compartilhar aqui com vocês. Kaique teve uma infecção urinária, né? Ele teve um refluxo urinário, né? E precisou de internar com 1 mês de idade. Nossa, eu passei um aperto, para vocês terem ideia. O médico internou ele dizendo, vamos ver se ele sai dessa. E aí eu fiquei péssima, tá? O primeiro dia lá no hospital foi muito difícil. Eu virei 2 noites seguidas, quase sem dormir. E aí no segundo dia, ele chorava muito. As enfermeiras falavam assim, que ele tinha que usar bico, tá? Porque ele não usa chupeta, né? Vamos dar um bico pra ele. Eu já tava tão cansada, tão exausta, que eu acabei cedendo e elas tentaram dar o bico pra ele de todas as formas, né? Não, faz essa posição, faz essa, coloca desse jeito, molha no leite e tal. E ele não aceitou, tá? Ele falou assim, eu sou filho de fona, eu não vou usar isso aí que vocês querem. Né? E aí, gente, eu fiquei 1 semana no hospital sem ninguém me incentivar eu continuar amamentando, tá? O que vinha pra mim é pra preparar o leite pra ele hoje? Aí eu tinha que ficar lembrando, não, ele só tá na amamentação, ele só amama exclusivamente por enquanto, tá? Em alguns episódios ainda tinha essa questão do bico que sempre vinha, né? Por 1 semana as enfermeiras lá tentando colocar bico nele. Até que não, foi só nos 2 dias que depois eu falei que não era para colocar. Enfim, a questão do bico e da mamadeira ainda é muito utilizado na nossa cultura. Mesmo quando não se tem a necessidade, tá? Eu fiquei impressionada como isso só foi incentivado dentro de um hospital infantil. E como não foi valorizada a amamentação ali naquele momento, né? Eu vejo o bico e a mamadeira como instrumentos maravilhosos quando a mãe, por alguma razão, não consegue amamentar, tá? Eu mesma várias vezes caí na tentação de usar bico para me trazer um pouco mais de tranquilidade, mas eu segui sem o uso dele. E eu não critico o uso, não sei se um dia, se eu tiver outro filho, eu vou oferecer ou não para o meu filho. Acho que isso tudo vai depender da situação. Eu sei o quanto é bom a criança não usar pela questão dela não desmamar precocemente e para evitar alterações de fala e de oclusão, tá? Mas também respeito e entendo quem usa. Mas, como profissional da fonoaudiologia, nós temos que orientar quanto aos riscos do uso da mamadeira e da chupeta para o desenvolvimento infantil. Quando o Kaique fez 5 meses, a pediatra dele falou que ele já estava pronto para a introdução alimentar. Mas eu resolvi esperar até os 6 meses. Mas o Kaique resolveu antecipar 1 semana e alguns dias, né?
Lá em casa, nós sempre comíamos na frente dele e recebíamos muitas críticas por isso também, né? Porque falavam que ele ia aguar. Ah, porque ele vai aguar. E aí eu sempre respondia, ele não agua quando eu estou escovando o dente, então por que ele vai aguar aqui me vendo comer? E é bom que ele fica prestando atenção, que aí ele vai aprender a comer como a gente. Então essa era a resposta que eu dava. Daí as pessoas ficavam assim, assustadas, né? E teve um dia que foi muito engraçado. Eu estava vendo a Copa do Mundo e almoçando ao mesmo tempo. E ele começou a querer pegar a minha comida. Nesse período ele já sentava, ele já estava bem firminho. E eu deixei ele pegar o que ele queria. Então ele escolheu um brócolis gigante. Eu olhei assim com o olhão e ele colocou na boca e começou a chupar. Começou a chupar, engolindo. E isso tudo de uma forma bem veroz. Sabe? E foi engraçado. Ele estava até um pouco sem postura. Eu não tinha me preparado para aquele momento, né? Nem a cadeirinha eu tinha comprado e ainda não tinha pensado. Eu não tinha pensado que ia ser daquela maneira. E aí, gente, o Kaique é meu primeiro filho. Eu nunca tinha presenciado a primeira refeição de ninguém. Eu já conhecia sobre o BLW, mas me deu um pouco de medo de ver ele comendo daquele jeito. Eu fiquei com medo dele engasgar e aí eu dei um pouco de ajuda para ele naquele momento, né? Mas o ideal seria eu não apresentar o que era arriscado para ele comer ali, tirar o que não era interessante, era eu organizar um pouco a postura dele e deixar ele comer sozinho, tá? Mas eu fiquei tão surpresa na hora que não foi assim que eu agi, tá? Depois que passou por isso, eu fiquei no dilema, participativa ou BLW? E aí eu optei pela participativa, porque apesar de eu acreditar muito no BLW, eu percebi que eu tinha medo daquele novo conceito, né? E eu achei que o modelo da participativa estava mais próximo da minha realidade. E eu sentia, né, por uma questão cultural, que eu precisava de controlar, pelo menos que seja um pouquinho mais, sabe? Essa questão da quantidade, mesmo eu respeitando a questão da sociedade dele. Então, eu optei pela participativa. E acabou que, por coincidência, a pediatra dele também me orientava dentro desses princípios, tá? E aí, gente, eu nem vou comentar sobre o método tradicional aqui. Eu não indico, eu não recomendo, e neste método a criança costuma ficar bem limpinha, né? Porque o adulto vai limpando ela toda hora. Mas vamos esquecer esse método, independente da expectativa dos pais, se é deixar a criança limpa ou não. No BLW ou na participativa, o que você vai ver é muita sujeira. Né? Independente do que você vai acreditar ali, vai ter muita sujeira. E aí é como vocês estão vendo nessa foto. A expectativa pode ser uma criança toda limpinha, linda, mas o que acontece é isso aí. É sujeira, sujeira, sujeira. Né? Sujeira com comida, certo? E aqui em casa, a cada refeição eu tinha que limpar a mesa e o cômodo. E era um banho de gato que eu dava no Kaique a cada refeição. Mas isso tudo foi ótimo, porque eu deixei ele experimentar bem as consistências, as temperaturas, né, que o alimento traz ali para a criança. E isso ia trabalhando a questão sensorial dele. Eu comecei com um jantar, né, que foi o que a pediatra me recomendou. Ela recomendou isso porque falou que talvez ele poderia dormir um pouco melhor, tá? E teve uma levíssima melhora no sono. E às vezes, eu nem sei se realmente a melhora do sono, porque foi tão pouca, se foi relacionada à introdução alimentar, tá? E aí ficamos um mês só com a janta. No segundo mês passamos para a janta e uma fruta. E no terceiro mês incluímos mais uma fruta da tarde. E quando ele estava com 10 meses, ele já almoçava, jantava e tinha 2 momentos de frutas, uma pela tarde e uma pela manhã. E com 1 ano, ele já conseguia comer a comida da casa e continuava ainda a amamentação em livre demanda. Então, quando ele queria, eu oferecia o peito para ele, tá? E diante disso tudo, a introdução alimentar dele deu, assim, muito certo. Eu gostei muito, foi ótimo. E como que era preparar as refeições do Kaique, né? Eu mesma gostava de preparar a comida. Eu achei que deu um certo trabalho, né? Mas valeu muito a pena.
Deu um trabalhinho porque eu precisava de procurar alimentos mais saudáveis, né? Não foi tão difícil, que minha alimentação já não era tão ruim, mas deu esse trabalho. E sempre quando eu ia cozinhar, eu pensava, um grão, né, que eu alternava entre lentilha, feijão, grão de bico e ervilha, um legume de cima da terra, um legume debaixo da terra, uma verdura e uma carne, tá? A verdura sempre eu deixava bem picadinha. E aí, né, a verdura eu picava e o resto eu amassava com garfo mal amassado. E à medida que ele ia crescendo, cada vez eu amassava menos, tá? Eu apresentava a comida bem separada para ele, tá? Então, feijão de um lado, a carne do outro, nada misturado, tá? Sempre separado para ele sentir o cheiro, para ele sentir o sabor dos alimentos separados. Eu não costumava fazer sopa, né? Mas quando nós saíamos, eu dava preferência fazer sopa, que eu achava mais fácil. E sobre o tempero, ele não comeu sal antes de 1 ano. Tudo eu temperava com alho, cheiro verde, orégano e ficava bem gostoso, tá? Nessa época a gente reduziu bem o sal aqui em casa também. Ele só foi experimentar sal depois de 1 ano de idade, mesmo assim até hoje é com bastante moderação. Eu já amassava bem mal amassado, né? E muitas vezes a comida, e muitas vezes eu já dava o alimento inteiro, né? Para ele ir segurando, né? E sempre em cortes do BLW, quando eu oferecia esse alimento inteiro. Inclusive pelo episódio do primeiro alimento dele, né? Eu acho que se eu até tivesse seguido essa linha do BLW, eu acho que ele iria se adaptar muito bem. Mas eu ia intercalando, hora a colher, né, hora sozinho, e sempre respeitando as suas vontades em pegar o alimento, respeitando quando ele não queria. E ele não era uma criança passiva nisso, ele buscava o alimento, ele abocanhava a colher, tá? Eu não colocava na boca e jogava o alimento de qualquer jeito. Mas eu nunca deixava ele segurando o alimento sólido enquanto eu oferecia um pastoso, para isso não gerar uma confusão. Tá? E eu dei muita sorte, ele sempre comeu muito bem e sempre foi de aceitar muito bem o que eu oferecia para ele comer, tá? E eu acostumava a receber algumas críticas, né? Porque o povo falava, ele vai engasgar. Ai, que bagunça, ele faz muita bagunça. Coitado, ele come sem sal. Oh, coitado, não come docinho. Nossa, nenhuma mamadeira você vai dar pra ele. E aí eu tive que ser muito firme, né, pra eu manter o que eu acreditava e que eu via que estava dando certo, tá? E essa questão do doce foi super difícil, não oferecer até quase por volta dos 2 anos lá de idade, por uma questão de pressão social mesmo. As pessoas querem que a criança coma doce. E eu entendo, né, que as pessoas fazem isso, às vezes até por um ato de amor, porque elas criaram seus filhos e netos dessa maneira e de uma certa maneira deu certo. E é um ato carinhoso oferecer algo gostoso para a criança. E também porque ela não conhece o que está por trás de todo esse processo, né? De toda aquela oferta, né? Tem algo ali, tem uma teoria envolvendo aquilo, tá? E é interessante ver, né, a reação de muitas pessoas no primeiro momento, né, em que elas criticavam e eram contra, e depois elas passavam a elogiar, né? Ficavam encabuladas de como que aquela criança estava comendo sozinha e de tudo com 1 ano e meio, né? E tirava foto para mandar para não sei quem e tal. E às vezes, né, elas nem percebiam que aquilo foi um fruto de um trabalho realizado pela família, né? Então, gente, tudo deu certo na introdução alimentar do Kaique, tá? Ele amamentou até 1 ano e 8 meses. Eu amei amamentar, mas achei muito cansativo e vou tirar uma foto aqui, né, de um texto que eu escrevi 1 ou 2 dias depois do desmame dele. Foi uma fase muito boa que deixou até saudades, tá?
E aí, pessoal, se a criança for uma criança típica e a introdução alimentar dela for bem realizada, ela terá pouquíssimas chances de não se alimentar bem. E eu quis trazer este relato para mostrar a importância dos pais e da família neste processo, pois são eles que irão mostrar esse mundo maravilhoso dos alimentos e a maneira que isso será ofertado para essa criança e para esse bebê irá impactar diretamente nas escolhas alimentares dessa criança, tá? Então, muito obrigada. Espero que meu relato contribua de alguma maneira para a questão profissionais e pessoais de vocês. Beijos e até a próxima. Tchau, tchau!